Bom, o assunto que nos pediram para falar é sobre o Espiritismo, que tem 3 aspectos, não é? Ele tem 3 forças fundamentais. A primeira delas, a ciência do espírito. Estamos falando da ciência espírita, não é? Diferentemente da ciência da Terra. A ciência da Terra, ela cuida das leis que vigem os cosmos, o universo, as leis materiais. E a doutrina espírita, ela trata das leis morais e das leis espirituais. Então, quando a gente fala ciência espírita, estamos falando da ciência do espírito. E quando falamos somente ciência, estamos falando da ciência oficial, que é a ciência que foi criada pelos homens, desenvolvida, na verdade, não é? Pelos homens, que vem descobrindo, ao longo dos milênios, as leis de Deus, que são todas elas, na verdade. Então, quando Newton descobriu a lei da gravidade, ele não inventou a lei da gravidade, ele descobriu a lei, não é? Ela já existia, porque ela é uma lei divina. Ele é o seu descobridor. Como tantos outros cientistas que nós conhecemos, estudamos na academia, na escola, não é? É da mesma forma. São descobridores das leis de Deus. Mas o Espiritismo, ele tem essa ciência como base. E aqui, Emmanuel, ele faz uma espécie assim de ilustração, como se fora uma metáfora, onde ele coloca um triângulo de forças, onde ele vai falar desses 3 aspectos da nossa doutrina, da doutrina espírita. Então, a ciência e a filosofia, elas são a base desse triângulo. A ciência espírita falando do espírito e a filosofia espírita falando dos porquês da vida. Por que eu moro aqui? Por que eu estou aqui nesta cidade? Por que eu sou, não é, essa pessoa que eu sou? De onde eu vim antes do meu nascimento? Para onde eu vou após a minha desencarnação? Então, essa é a filosofia espírita, que vai respondendo para nós esses grandes questionamentos e que tem trazido muitas intranquilidades para muitas pessoas. Porque há aquelas que não acreditam em nada após a morte. Elas acham que, morto o corpo físico, acabou tudo. André Luiz, que é um dos espíritos também que dão suporte à doutrina espírita pelas suas diversas obras, notadamente as obras que falam sobre a vida no mundo espiritual, que são aqueles 13 livros que começam em Nosso Lar e terminam em A Vida, e a Vida Continua. Então, André Luiz, ele descortina para nós, não é? O que acontece conosco depois da nossa desencarnação. Na verdade, ele aprofundou todo o trabalho de Allan Kardec, contido no livro O Céu e o Inferno, que, na sua segunda parte, trata exatamente dos depoimentos daqueles espíritos que, após a sua desencarnação, eles eram evocados de uma forma séria e justa por Allan Kardec. Ele, de manhã, olhava no jornal, por exemplo, e estava lá, o homem suicidou-se na casa de banhos. Aí Kardec evocava esse espírito para saber por que ele suicidou-se, não é? O rapaz se mata depois que a namorada não quer mais saber dele. Aí Kardec ia lá e perguntava por que você... Enfim, várias e várias situações. Por exemplo, um criminoso que foi guilhotinado, porque na França, na época de Kardec, a pena de morte era pela guilhotina. Então, ele chamava esse espírito, não é? Para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na reunião mediúnica. E ele, então, perguntava, por que você, entrou no mundo do crime? Como é que você chegou lá do outro lado? O que aconteceu com você? Então, lá no livro O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar nossos irmãos desencarnados contando a sua experiência depois que deixaram a vida
aqui na Terra. Então, a ciência espírita, a filosofia espírita, elas nos explicam essas coisas de uma forma muito clara, muito determinada. E a religião? A religião, ela é o ápice do triângulo, não é? A palavra religião, ela nos remete a Deus. Ela significa, em latim, religação. Então, cada vez que eu faço uma prece, sempre que eu penso em Deus, que eu admiro alguma coisa bonita criada por Deus, eu estou me religando a Ele. Então, a doutrina espírita, ela também é uma religião. Neste sentido, muitas pessoas não consideram a doutrina espírita como uma religião, porque estão acostumadas com as religiões que têm rituais, religiões que fazem adoração de imagens, religiões que têm sacramentos, que existem as figuras centrais, como o Papa, ou como pastor, ou como padre, pessoas que se vestem de uma forma, digamos assim, específica para atender à Eucaristia ou a outro tipo de ritual da igreja. Na doutrina espírita, nada disso acontece. A grande maioria de nós espíritas já fomos católicos, já fomos evangélicos, protestantes, ortodoxos, em outras encarnações. Nós escolhemos ser espíritas, exatamente porque não estamos mais ligados a essas convenções, ao que Jesus chamava de práticas exteriores. Nós já estamos muito mais afetos a nos ligarmos de forma indistinta com Deus, sem a necessidade de usar nenhum tipo de instrumento, de usar uma roupa diferente, ou de passar por algum rito de passagem. Então, nós já abdicamos de tudo isso, por isso somos espíritas. Mas isso não significa dizer que não sejamos religiosos, que não tenhamos uma religião. Então, Allan Kardec vem nos dizer, não é, que o Espiritismo, ele concorda com todas as orientações de Nosso Senhor Jesus. Daí, ele dizer que o Espiritismo é o consolador prometido de Jesus. Jesus disse isso aos seus apóstolos, não é? Quando ele estava se despedindo deles. Jesus proferiu vários sermões, dentre eles, o Sermão do Cenáculo, que é aquele que a gente conhece como o Sermão da Santa Ceia, em que ele reuniu os 12 numa sala particular, e ali Jesus conversou com os seus apóstolos e aproveitou para se despedir deles também. Então, Kardec diz que o Espiritismo, ele inclui tudo dos evangelhos de Nosso Senhor Jesus na religião espírita. Então, quando alguém perguntar ou duvidar com você se o Espiritismo é ou não uma religião, você afirme categoricamente: o Espiritismo, sim, é também uma religião. Porque, além de nos remeter a Deus, cumpre todos os ditames deixados pelo seu Filho, pelo o seu Messias, pelo seu Emanuel, ou seja, o enviado de Deus. Jesus é o nosso Emanuel, não é? É por isso que Emanuel, o guia espiritual do Chico, adotou esse pseudônimo em homenagem a Jesus. Porque Jesus, ele prometeu, já que ele não poderia ficar mais tempo, nós sabemos de toda a complicação que era para Jesus, não é? Conviver naquela época com as pessoas que o odiavam, que o detestavam, que queriam vê-lo morto, preso, maniatado na prisão, porque Jesus ele estava tirando as pessoas da igreja, da sinagoga, do templo. As pessoas preferiam escutar Jesus à beira do lago de Genezaré, ou lá no monte, ou em qualquer outro lugar. Quando ele estava em Cafarnaum, por exemplo, ele morou lá por um tempo, a casa de Pedro vivia lotada de gente, porque aonde Jesus estava, uma grande multidão de pessoas o acompanhava. Adoravam ouvi-lo, a sua voz magnética, bonita, além de tudo, consoladora e carinhosa.
Então, os rabinos ficavam só falando de coisas ruins, das tristezas do mundo, enquanto que Jesus enaltecia as nossas qualidades quando ele estava conversando com as pessoas. Vós sois luz, vós sois deuses, vós sois o sal da terra, sempre levantando a nossa autoestima, porque não era fácil viver naquela época. Então, nós temos, não é, na ciência, na filosofia e na religião espírita, esse triângulo de forças, conforme Emmanuel coloca no livro chamado O Consolador, que foi um livro formado por diversas perguntas e respostas que nossos irmãos de Uberaba, em Minas Gerais, fizeram, não é, a Emmanuel, o guia espiritual do Chico, durante várias noites, e ele sempre respondendo. Mas imagine que ele respondeu de tudo, meus irmãos. Muita coisa mesmo. Chamou a atenção, inclusive, da mídia. Chico Xavier, ele foi convidado a participar de programas de TV, não é, e de rádio naquela época, porque as pessoas ficavam impressionadas com a qualidade das respostas que eram dadas pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Então, apresentando o Espiritismo, Allan Kardec, na sua feição de consolador prometido por Jesus, então, a nossa religião espírita, ela também é uma ciência e ela também é uma filosofia. Mas perguntaram para Emmanuel desses três aspectos, ciência, filosofia e religião, qual o maior deles? Qual o mais importante dos três? E aí ele respondeu, científico, filosófico e religioso, mas nós também podemos tomar os três simbolizados desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia, elas vinculam o espiritismo à terra, aos conhecimentos humanos. Então, até hoje, a ciência oficial da terra não conseguiu desmentir nenhum postulado da doutrina espírita. O que significa dizer que a ciência do espírito, ela está, aos poucos, tomando o seu devido lugar também aqui na Terra. A ciência oficial, ela se afastou da religião. Todo mundo sabe disso. Porque a ciência começou a desmentir os fenômenos religiosos. Vários deles, os dogmas religiosos, foram todos questionados pela ciência oficial. Por isso que Allan Kardec, quando lançou a doutrina espírita, no dia 18 de abril de 1857, em O Livro dos Espíritos, que é um verdadeiro tratado filosófico, Kardec não apresentou a doutrina espírita como uma religião. Até porque, no século XIX, a religião católica, por exemplo, ela estava sendo combatida pelos filósofos iluministas, não é? Então, se Kardec apresentasse a doutrina espírita como mais uma religião, ela teria abortado nos seus primeiros dias. Então, por orientação espiritual, ele apresenta como uma ciência. Aí sim, estava na moda as invenções, não é? Então, por isso que o espiritismo veio depois. Primeiro foi necessário que a ciência da Terra ela se elaborasse, para que, então, quando a doutrina espírita chegasse, houvesse digamos assim, a afinidade de ambas, a ciência da Terra com a ciência espírita, não é? Então, elas duas, a filosofia e a ciência, elas ligam o espiritismo aos conhecimentos humanos, todos eles. Enquanto que a religião espírita, ela vai nos levar até Deus, não é? Então, a ciência e a filosofia será sempre um campo nobre para as investigações humanas. A gente comparar a filosofia espírita com a filosofia da Terra, não é? Com todos aqueles filósofos maravilhosos que nós conhecemos, tendo à frente de todos eles Sócrates, depois de Sócrates, Platão. Por que Sócrates e Platão? Em seguida, Aristóteles.
Porque esses três, eles se aproximavam muito do Espiritismo nas suas teorias, nas suas teses, não é? Nos ensinamentos que eles passavam para os seus discípulos. Por exemplo, Sócrates, ele acreditava na imortalidade da alma, ele acreditava na sobrevivência do espírito após a morte, ele acreditava na reencarnação, que é um postulado básico da doutrina espírita. Então, esses três, inclusive Kardec, coloca-os, não é, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no início do livro, nas notações históricas, significando dizer que Sócrates e Platão foram enviados de nosso Senhor Jesus. Jesus, então, já os conhecia, eles vieram 500 anos antes, vieram no Ocidente preparar o homem para todos esses postulados do Consolador prometido. Jesus vem no Oriente para também preparar todos aqueles nossos irmãos para o Consolador prometido. Então, os dois continentes de maior população foram visitados pelos emissários de Jesus e pelo próprio Jesus Cristo, né? Então, por que essas três forças? Qual a necessidade delas? Justamente para preparar o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento da humanidade. Nós precisamos nos transformar cada vez mais em pessoas melhores, dignas de sermos chamadas de filhos de Deus, não é? Então, o Espiritismo ele veio com essa finalidade de nos levar à regeneração social. O aspecto religioso, ele faz com que nós tenhamos, assim, uma proximidade maior com a grandeza de Deus, por constituir, portanto, a restauração do Evangelho. Então, o Espiritismo também é considerado o cristianismo redivivo de nosso Senhor Jesus. Nós passamos agora pela pandemia e tivemos medo de sair de casa para vir para o centro. Imaginemos que os cristãos não tinham medo de nada. Na época, por exemplo, do Nero, quando Paulo, Pedro foram presos, depois assassinados por Nero, Nero perseguiu os cristãos e nem assim os cristãos deixavam de se reunir. Eles iam para lugares assim escondidos, mas eles não deixavam de render homenagens a nosso Senhor Jesus e a de relembrar os seus feitos. 100 anos depois, isso os cristãos do primeiro século. Os cristãos do segundo século não foram diferentes. Eles se reuniam nas catacumbas dos cemitérios, eles iam em locais onde a soldadesca romana não pudesse encontrá-los. Mas, lamentavelmente, sempre havia traidores, sempre havia os apontadores, né? E aí muitos eram presos e levados aos circos para serem mortos pelos bichos. Enfim, mas enquanto Hélio Adriano, que era o imperador do segundo século, quando seus soldados iam para as guerras e, digamos, bradavam para ele, Ave César, os que vão morrer te saúdam, os cristãos, quando iam morrer na arena, gritavam Ave Cristo. Aqueles que vão viver te saúdam, porque eles acreditavam na vida após a morte. E o que é melhor, acreditavam que o seu sacrifício não era em vão, porque quando nós lemos aqueles romances do Emmanuel, não é? Aqueles 5 romances, notadamente há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e Paulo Estevão, o primeiro, não é? Então, nós vamos ver esses cristãos dizendo que eles viam os espíritos vindo buscá-los. Então, quando o leão dava uma bocada, uma patada, eles não sentiam dor, não sentiam absolutamente nada, porque os emissários de Jesus ali cobriam-nos com seus fluidos para evitar que eles vissem seus corpos sendo estraçalhados pelos animais. Então, meus irmãos, esse é Jesus, o nosso guia, o nosso governador espiritual, que cuida da gente até na hora da morte, não é? Quantas pessoas devem dizer aos seus parentes, não chore mais, não precisa se desesperar, eu estou bem, morreu num acidente terrível. Os corpos ficaram todos estraçalhados, um acidente de avião, um terremoto, um tsunami. E o pai, a mãe, ou o marido, a esposa, preocupado, meu Deus, quanta dor o meu amor sentiu na hora da morte.
Não sentiu, não, meus irmãos, porque os espíritos bons não deixam que a gente sofra nem na hora da morte. Então, essa é a doutrina espírita consoladora de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí, uma vez chegaram para Chico Xavier e disseram: Chico, você sabia que estão querendo tirar o aspecto religioso da doutrina espírita? Aí Chico: não. Pois é, Chico, estou querendo tirar Jesus, porque o aspecto religioso da nossa doutrina está todo na presença de nosso Senhor Jesus, não é? Nós somos cristãos também, não é? Então, ele disse: nossa, mas se fizerem isso, o espiritismo vai desandar. Porque se tirar Jesus do espiritismo, cadê a consolação? Cadê a nossa fé? Porque a ciência da Terra, por mais que tenha inventado a anestesia para a gente não sentir dor, os analgésicos, os remédios, mas ela não consola ninguém. Você já viu um computador consolar alguém? O celular consola, não é? Os nossos aparelhos eletroeletrônicos, as nossas grandes tecnologias nos consolam na hora do desespero e na hora da dor. A filosofia é muita conversa, é muito palavreado, é muita coisa, mas a filosofia consola uma mãe que perdeu seu filho para as drogas, que perdeu seu filho para a violência urbana. Agora, Jesus consola, não é? A religião consola. E imaginemos, meus irmãos, que os tempos estão tão difíceis que estão querendo até que a gente deixe de ser cristão, proibindo as pessoas de irem à igreja, de irem à missa, de irem ao centro espírita. Se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de ser cristão porque o mundo quer se materializar. E qual é a função? E uma das grandes missões do espiritismo é combater o materialismo. Nós estamos assim rodeados, ameaçados por ideologias materialistas. Está assim. Se a gente liga a TV, entra na internet, no YouTube, sei lá, qualquer coisa, o que mais tem é ideia materialista sendo colocada à disposição, não é? Enfim, então, se a gente não toma cuidado, a gente acaba tirando Jesus das nossas vidas. Já proibiram até de botar imagens de Jesus nos lugares públicos. Enfim, então nós corremos sérios riscos. Nós, os cristãos de hoje, estamos correndo muito risco se nós formos dar aso a essas ideologias materialistas. Então, nós vamos encontrar Jesus falando de ciência espírita. Na casa do meu pai tem muitas moradas, não é? Ou seja, Jesus falando que não era só a terra, a única morada de ninguém, não é? Que havia outras moradas. Então, Jesus já se antecipando, falando das moradas celestes. Eu vou e vos preparareis um lugar, não é? Enfim, nós vemos Jesus aí falando o seguinte: eu vou morrer, mas eu vou continuar vivendo. Como bem diz Emmanuel, não é? A morte é a vida numa nova edição. Não existe morte, ninguém morre. Então, Jesus quis dizer isso para eles, falando disso, falando também da reencarnação, quando ele disse: Elias, que devia restaurar todas as coisas, já veio, mas vocês não reconheceram Elias. É porque Elias estava num corpo diferente. Elias tinha sido, não é, um grande profeta hebreu, muito querido, muito amado de todos. E acreditava-se que Elias voltaria. E Elias voltou, mas ele não voltou com as mesmas feições de Elias, porque não é ressurreição, é reencarnação. Ressurreição é quando a gente morre que acorda na espiritualidade. Então, aí é ressurreição. Quando você chega na espiritualidade, você chega do mesmo jeitinho que você está aí. Se eu for morrer daqui a pouco, eu vou chegar lá com essa blusinha, não é? Com esse pitozinho. Vou chegar desse jeitinho, gordinha. Vou chegar desse mesmo jeitinho lá do outro lado. Isso se chama ressurreição. Agora, Elias reencarnou. E agora ele era João
Batista, não é? Então, Jesus também falou de reencarnação. Só que Jesus, ele não tinha tempo para aprofundar isso. Hoje a gente tem os grupos de estudo, olha que maravilha, não é? A gente vem para o centro, aí faz o ESD, faz todos os cursos que a gente precisa. E a gente tem tempo para estudar, para aprofundar. Mas, naquele momento, Jesus não tinha esse tempo todo para explicar bem direitinho, nos mínimos detalhes, como se processa uma reencarnação, por exemplo. Como é que ela acontece? Aí eu me lembrei de Chico de novo. Chico conversando com um amigo, aí o amigo disse assim, mas Chico, você podia pedir aos espíritos para curar aí suas dores, não é? Você é um homem tão doente. Ele disse, não, mas eu sou muito disciplinado. Eu tomo meus remédios, eu vou para o médico, eu faço meus exames, tomo meus remédios tudo direitinho. E porque eu quero continuar, eu quero viver o máximo que eu puder. E tem mais, viu? Quando eu morrer, vocês escrevam lá no meu túmulo. Aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto, porque Chico gostava de viver, não é? E nós devemos gostar também. Cuidar da nossa saúde moral, da nossa saúde espiritual, mas cuidar também do corpo físico, como chamava Chico de Assis, né? Francisco de Assis, que é o mentor espiritual desta casa, ele chamava o corpo de meu burrinho, né? Meu burrinho está precisando descansar. Meu burrinho está precisando de comida. Então, nós devemos cuidar do nosso burrinho, que é esse corpo que nos carrega na vida física, para que nós possamos cumprir com os nossos compromissos assumidos por nós mesmos antes da nossa encarnação. Quando eu saí de lá, né, ficou lá o meu prontuário, viu? Todos nós temos. Está lá o meu prontuário na espiritualidade, está lá dizendo, é Diná, né? Ela vai reencarnar assim, desse jeito, assado, enfim. Aí, alguma coisa que foi colocado lá, né? Tipo assim, ela vai desenvolver uma determinada patologia, que é um resgate que ela precisa fazer. Aí é o que a gente chama de doenças inatas, não é? No caso do Sigismundo, por exemplo, que André Luiz conta lá no Missionário da Luz, Sigismundo, ele quando tivesse assim, tipo lá seus 40 e poucos anos, ele ia ter um problema no coração, porque ele matou uma pessoa na outra encarnação e deu um tiro certeiro no coração da pessoa. Então, aquilo ficou lá, porque a lei é de ação e reação, ficou marcado no perispírito dele aquela mancha do tiro que ele deu na pessoa. E aí isso se transforma, veja como a misericórdia de Deus trabalha. Porque se a lei fosse do olho por olho, do dente por dente, ele teria que nascer e morrer de tiro, não é? Porque a lei não é assim, quem fere, não é, sei quem será ferido, então. Acreditava-se que a lei do talião era desse jeito. Então, Sigismundo teria que nascer e alguém, mata ele. Então, não ia acabar nunca isso, né? Que ia ficar essa roda viva. Então, qual é a misericórdia de Deus? Como é que ela trabalha? Ela trabalha de outra forma, como bem disse Chico. Deus não usa de violência. Deus usa o tempo. Por isso que a gente fala o tempo de Deus. A gente fala, porque Deus usa o tempo. Ele não usa de violência. Então, Sigismundo, né, ia nascer e ia desenvolver um problema cardíaco, que hoje já é bem resolvido. As pessoas convivem com as doenças cardíacas. Existem médicos, aqui em Pernambuco, então, é que tem médico da melhor qualidade nessa área da cardiologia. Então, hoje as pessoas têm o transplante, têm outras coisas que elas podem se curar. Então, estaria lá no meu prontuário. A Diná, ela vai desenvolver uma doença no coração, não é? Mas essa doença dela é passível de cura. Claro, todo mundo sai de lá com essa perspectiva da melhoria. Agora, pode acontecer o contrário. Então, como é que a lei de Deus funciona? A lei de Deus, ela supre todas as nossas necessidades. Quando nós nos excedemos, quando nós cometemos os excessos, então nós nos afastamos da lei. E ao nos afastarmos da lei, nós somos punidos com o sofrimento. Então, digamos, está lá no meu prontuário, a Diná vai passar por uma doença cardíaca, mas é passível de cura. Ela vai conseguir se curar dessa doença.
Mas chega aqui, aí eu começo os meus exageros, não é? Daí, aquela situação minha do meu prontuário, ela mudou completamente. Então, eu não serei mais passível de cura, porque eu me excedi. É por isso que a gente vê pessoas que se curam e outras que não. Elas fazem o mesmo tratamento, vão para o mesmo centro espírita, vão para o mesmo hospital, fazem a mesma cirurgia, tomam o mesmo remédio, uma se cura e a outra não. Porque, de alguma maneira, ela fugiu do propósito, ela saiu do compromisso que ela assumiu na espiritualidade. Então, todas essas questões, o Espiritismo vai nos explicando. E a reencarnação, ela vai saneando todas as problemáticas. Ela vai resolvendo todas as questões pendentes que nós deixamos em outras encarnações. Como, por exemplo, uma pessoa que abusou da sua riqueza, do seu poder de mando, da sua autoridade, ela pode nascer na outra encarnação como subordinada, como escrava, como necessitada de muita ajuda, de muito apoio. Aquele que foi senhor pode nascer escravo. É o caso de Emanuel, no livro Há 2000 anos, ele era o senador romano, um homem poderosíssimo, não é? Poderia até ter soltado Jesus da prisão e não fez. Pelo contrário, cismou que a esposa dele estava traindo ele com outro homem, né? E achava que tudo isso era influência de nosso Senhor Jesus. Aí morre, né, por conta daquele vulcão do Vesúvio, e renasce 50 anos depois, o mesmo espírito que era poderoso na outra encarnação, nasce como escravo, chamado Nestório, na próxima encarnação. Então, é assim que a reencarnação funciona. Ela vai arrumando a casa, arrumando as coisas, até que nós nem precisemos mais da reencarnação. Mas isso é só uma questão de dias, como dizia um grande amigo meu. É uma questão de dias, alguns milhares de dias, porque não é fácil para a gente mudar. Ninguém muda do dia para a noite, ainda mais que nós somos espíritos ainda muito rebeldes. Por isso que nós estamos no mundo de provas e de expiações. Enfim, então, esse espírito de verdade que Jesus promete será esse consolador que virá em seu lugar. Porque aí Jesus vai dizer o seguinte, ele veio uma vez, presencialmente, ele encarnou uma única vez, também se alguém falar para você assim, Jesus foi Krishna, tem gente que desconfia, não é? Jesus foi Akhenaton lá no Egito, Jesus foi Krishna lá na Índia, Jesus foi Buda. Não, 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 não. Esses são enviados de Jesus. Na verdade, Jesus ele encarnou, ele não reencarnou. Ele encarnou uma única vez na Terra. Ele havia prometido isso, porque conta Emanuel no livro chamado A Caminho da Luz, que aqueles espíritos que viriam habitar o nosso planeta, que é este que nós estamos, periodicamente, Jesus conversava com eles. Então, esses espíritos eles eram convidados para uma tertúlia especial, ou desprendidos do corpo físico, ou já desencarnados. Eles eram convidados por nosso Senhor Jesus, e Jesus dizia para eles que viria pessoalmente para estar junto com eles. É por isso que nós vamos encontrar as diversas profecias do Antigo Testamento falando disso. As profecias de Isaías, de Jeremias, de Malaquias, que diziam, virá o enviado de Deus. Porque no subconsciente profundo estava lá a informação, porque eles tinham tido essa conversa com o nosso Senhor Jesus. E esses profetas, que eram os médiuns de antigamente, né? Quem criou essa palavra médium foi Allan Kardec, mas no Antigo Testamento os médiuns eram chamados de profetas, eram chamados de arúspices, de pitonisas. Então, esses aí, eles faziam esse contato com a espiritualidade e traziam as informações. Só que, pela nossa imperfeição, nós sabemos que muita coisa a gente faz errada, não é? A ponto de usarmos a nossa mediunidade de uma forma banal, de uma forma até vulgar. Por isso, Moisés proibiu que as pessoas
entrasse em contato com o mundo espiritual. Ele não proibiu a mediunidade, até porque ele não tinha esse poder, não é? Só quem pode tirar a nossa mediunidade é Deus, porque ela é uma faculdade do espírito. Então, mesmo desencarnado, eu sou médium. Encarnado, eu também sou. Então, só quem pode tirar a nossa mediunidade é Deus. Imaginem vocês que uma vez lá na federação, chegou uma moça chorando muito, não é? Aperreada, como a gente diz aqui no Nordeste, e ela queria de todo jeito que nós tirássemos a mediunidade dela. Porque a coitada, ela tinha uma mediunidade sofredora. A mediunidade dela era de ver espíritos em situações muito difíceis. Então, ela morria de medo. Ela tinha muito medo. E ela queria que aquilo ali deixasse de acontecer. E ela disse que foi até numa instituição, ela não disse o nome, que botaram um chip na cabeça dela. Não existe isso, né? Também. O chip é vibratório. Mas que, mesmo assim, ela continuava vendo as entidades espirituais, ela não queria ver. Claro, nós a encaminhamos para o tratamento espiritual, claro, não é? Não iríamos abandoná-la nesse sentido, dizer simplesmente para ela, não, minha filha, aqui não se faz isso, né? Isso não é mágica, isso não é um dente que você vai lá e arranca, ou uma unha encravada que você vai lá e tira. Não é assim. A mediunidade é uma aptidão, é uma faculdade do espírito. E somente Deus é que pode realmente tirá-la de nós. Na verdade, ele não tira, ele suspende. É diferente, né? Aqueles médiuns que começam a descambar para outras finalidades, eles têm a sua mediunidade suspensa. Então, eles ficam agindo mais pelo próprio animismo, ou seja, eles mesmos, agindo por si próprios, não tem nenhum espírito ali junto com eles. Porque o que é mediunidade? O médium, ele é um intermediário. Então, não é? Se não tiver nenhum espírito ali atuando, não é mediunidade, é simplesmente animismo. É a própria alma que está se manifestando, não é? André Luiz conta até um caso, num desses seus livros, de uma senhora que ela dizia que era médium. Mentira, ela não estava sendo intermediária, não. Ela estava agindo pelo seu próprio animismo. Então, nós temos aí, não é, as diversas e diversas informações da ciência espírita que necessariamente vão nos trazendo as revelações pouco a pouco. Porque o que é a doutrina espírita nos seus 3 aspectos? Ela é a terceira revelação de Deus aos homens. A primeira foi Moisés, que trouxe a justiça de Deus através dos 10 mandamentos e que ele transformou na Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Mas a primeira revelação, Moisés, ela foi muito restrita ao povo judeu. Ela ficou ali, naquele tempo, não é? E só isso, ela fundou o Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que a gente vê lá no Antigo Testamento, não é? Foi decorrência desse trabalho que Moisés fez. A segunda revelação é Jesus, personificado em Moisés a primeira, personificada em Jesus a segunda. Dessa feita, Jesus trouxe para a humanidade o amor de Deus. Por isso que a lei é de justiça, de amor e caridade. Não é? Então, a primeira trouxe a justiça, Moisés, o Antigo Testamento. A segunda trouxe o amor, o Novo Testamento, o Evangelho, aquele que a gente conhece. E dessa feita foi mais significativa. Porque hoje o cristianismo é a maior religião do planeta. 33% da população mundial é cristã. A gente pode até perguntar, onde é que está esse povo, né? Onde é que está esse povo? O que está acontecendo? Tanta coisa ruim, tanta violência, tanta corrupção, até dentro das próprias entidades religiosas. Lamentavelmente, né? O nosso Papa, por exemplo, ele não se manifestou quando a Argentina, que é a sua terra natal, aceitou o aborto. Ele poderia ter ido lá e ter feito um manifesto em favor do nascituro, em favor da criança, do espírito que quer vir para cá encarnar. Não é? Então, a gente vê que a própria religião ela está meio que claudicante na sua cristandade. Nós precisamos nos cristianizar muito mais.
Então, veja, 33% de 7 bilhões e 800. É muita gente, não é? São 2 bilhões e 300 milhões ou 600 milhões de pessoas que se declaram cristãs. Então, Jesus ele conseguiu um grande feito. Não muito embora que existam muitos cristãos sem Cristo, mas Jesus conseguiu um grande trabalho de espalhar a sua doutrina no mundo inteiro. O Brasil tem mais de 180 milhões de cristãos, isso representa 35%, aliás, 55% da população brasileira. Então, o Brasil é um exemplo para o mundo inteiro. Nós precisamos, digamos, sedimentar de uma forma definitiva a nossa opção por sermos cristãos. Não aceitando todo tipo de onda que vem por aí, não é? Notadamente, quando a gente percebe que existe alguma coisa ali maldosa por trás. Querendo, por exemplo, hoje mesmo eu recebi um videozinho mostrando as crianças da década de 80, rebolando na boquinha da garrafa, né, com aquelas músicas. As crianças já se erotizando naquela época. 15 anos, aí aumentou o índice de crianças grávidas, meninas que ficavam grávidas logo cedo. Aí, 10 anos depois, aí está lá os meninos na escola, de novo, aquelas músicas, e senta no meu colo e faz isso. Crianças se erotizando. O índice de doenças sexualmente transmitíveis aumentou demais por conta disso. Enfim, nós estamos vendo que a situação é muito difícil e que o trabalho do cristão ele extrapola as questões meramente domésticas. Os pais precisam ir mais às escolas, ver o que está acontecendo lá. O que é que os professores estão dizendo ao seu filho? Estão dizendo ao seu filho que ele pode ser o que ele quiser? Quem pode dizer ao seu filho que ele pode ser o que ele quiser é o pai e a mãe, não o professor, nem não a escola. Mas, lamentavelmente, nós estamos vendo essas coisas acontecendo. E quem são as crianças? São esses espíritos que estão chegando agora. Eu quero que a minha sobrinha neta, que tem 1 ano e meio, ela tenha um bom futuro pela frente. Mas eu estou vendo que a situação para ela está ficando muito difícil, porque eu já estou mais para lá do que para cá. Não é? Quando a gente nasce, nossos pais já são bem mais velhos do que a gente. Então, a tendência é eles irem primeiro. Os meus já foram para a espiritualidade. Então, o que será da minha sobrinha neta se faltar o pai e a mãe dela? Então, nós temos que, tomar a nossa posição enquanto cristãos e não deixarmos que determinadas coisas sejam implantadas, notadamente no Brasil, que é a pátria do cruzeiro, o coração do mundo, o celeiro do mundo, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Emmanuel dizendo, o Brasil é o celeiro do mundo, em 1939, século passado, ele dizendo isso. E a gente está vendo a coisa aí, indo para o brejo. Então, Jesus trouxe o amor de Deus para a terra, e sendo mais completa, portanto, ela se espalhou, não é? Então, Jesus deixou sermões, parábolas, quase 50 parábolas diferentes, cada uma mais linda do que a outra. Inclusive, a parábola do joio e do trigo, ela é a parábola do momento. Os ceifeiros, eles estão fazendo a seleção. Quem é que vai poder continuar vindo para a terra? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Então, os ceifeiros da parábola, claro, são os espíritos superiores, não é? Porque cada elemento da parábola tem quem é por trás, né? Então, os ceifeiros são os espíritos superiores. E são eles que estão fazendo a separação. O que é joio e o que é trigo, não é? O joio, quem já viu o joio aqui? Alguém já viu o joio? Ele é muito parecido com o trigo. Só que o joio, ele é mais magrinho, ele é mais feinho, porque o trigo é lindo, né? O trigo, aquela espiguinha do trigo. Mas quando eles são pequenininhos, eles se parecem muito, então eles podem ser confundidos. Por isso que o senhor do campo disse, não arranque agora, deixa eles crescerem juntos,
não é? Então, quando eles estiverem grandinhos, a gente vai saber quem é joio e quem é trigo. Ou seja, quando eles estiverem transformados, ou para melhor ou para pior, então a gente vai poder fazer a separação de forma correta. Então, meus irmãos, essa é a nossa doutrina, nos seus 3 aspectos, não é? E nós só temos a agradecer a Deus por Ele ter, não é? Cada criança que nasce é um sintoma de Deus, é um sinal de que Deus acredita na gente. Então, vejam, zilhões de crianças nascem. Tem até um site, não é, que você entra na internet e ele te diz quantas pessoas nasceram hoje e quantas pessoas morreram hoje. A gente vai ver que nasce gente até umas horas, né? Então, isso significa dizer que Deus acredita na humanidade, que nós estamos realmente fadados à perfeição. Demora, porque cada um de nós tem um ritmo diferente do outro. É como na escada rolante do shopping. Tem pessoas que sobem na escada e pacientemente esperam a escada subir. Tem outros que sobem assim, ó. Então, a nossa escada da evolução é assim. Tem os que são mais rápidos, têm mais pressa. Esses espíritos que têm mais pressa, eles pedem provas mais difíceis. Eita, gente corajosa, né? Eu fui fazer um exame numa clínica e tinha um senhor lá. Uma cadeira de rodas, ele cego, surdo e sem mobilidade. Estava com ele uma pessoa tomando conta dele, um rapaz. Deve ser familiar dele. Então, o rapaz com todo cuidado com ele. Ajeitava a máscara dele, porque ele meio agoniadinho, assim. Aí, às vezes, a máscara dele saía, o rapaz ia lá e dava um jeitinho. Aí eu digo, meu Deus, quem é esse espírito? Como é que a pessoa consegue vir para uma encarnação sem ver, sem ouvir, sem falar? E estava lá, fazendo seu exame, não é? Cuidando da sua saúde. Olha que maravilha, meus irmãos. É alguém que você tira o chapéu para ela. É um espírito que quer dar saltos. A gente geralmente pensa assim, ele deve ter feito muita coisa ruim para estar nessa situação. A gente já pensa logo assim, a gente já julga, né? A gente julga, ai meu Deus, ele deve ter sido um carrasco, uma pessoa perversa na outra encarnação, e ele agora está pagando, não é? Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Deus nos permite o arrependimento. O que é o arrependimento? É aquele sentimento que vai lhe dizer assim, olha, está vendo como é ruim sofrer, então não faça mais isso, não. Na próxima vez, pense melhor antes de você tomar uma atitude, de realizar uma ação, não é? De fazer um pensamento maldoso. Ou seja, Deus ele nos dá freios. A gente é que é rebelde sem causa, né? E a gente acaba, às vezes, extrapolando os limites que Deus nos concede. Mas Deus é amor, disse João na sua epístola. Deus é amor e nós só amamos porque Deus nos amou antes. Então, se Deus é amor, significa dizer que eu sou filha do amor. Então, eu tenho mais de amor para dar do que para receber. E eu posso utilizar esse amor não somente para mim, porque amar a si mesmo é um romance que vai durar a vida inteira. Quem disse isso foi Oscar Wilde, uma frase. Então, se eu me amo, se eu tenho esse amor, esse romance comigo mesma, sem ser egoísta, não é? Porque a gente pode se amar sem ser egoísta. Não necessariamente eu tenho que querer só tudo para mim. Então, se eu vivencio já dentro de mim esse amor, então eu tenho condições de amar as outras pessoas. Então, eu diria para vocês que eu fiquei apaixonada por aquele senhor. Ele nem sabe que eu existo, né? Mas eu vi nele uma coragem, gente, de a pessoa, não é? Vir para a encarnação desse jeito. Uma vez, Chico, ele ajudava uma senhora que tinha um filho totalmente paraplégico. O rapaz dependia dela para tudo. Ele já era um adulto, ele tinha quase 40 anos. Então, ele era muito pesado. Estava ficando difícil para ela, uma mulher pobre, viúva, cuidar daquela pessoa. Chico soube disso e foi para lá. Então, todo dia, depois que ele saía do trabalho, antes de ir para o centro, ele passava na casa dessa senhora e dava uma força para ela.
Aí ajudava no banho, né? E tudo mais. E uma vez uma pessoa foi com ele, Chico, eu quero ir, que eu quero te ajudar. Mas era mais curiosidade, sabe? Aí chegou lá e disse, mas Chico, que situação desse rapaz. Não era melhor que fosse praticada. Nesse caso não era bom a eutanásia, não. Aí foi quando o Chico disse para ele, não, esse nosso irmão, ele já tentou suicídio em todas as outras reencarnações dele, quase todas. Então, ele se arrependeu e pediu a Deus que nessa encarnação acontecesse alguma coisa com ele, que ele não tivesse forças, nem condição de se suicidar de novo. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa numa situação difícil e acha que aquela pessoa não é, está sendo castigada por Deus, absolutamente. O próprio Espírito escolheu aquilo ali. São escolhas que nós fazemos. Cada escolha que a gente faz demanda uma renúncia. Então, ele renunciou a ter uma vida normal, jogar futebol, trabalhar, andar, ter a sua própria autonomia fisiológica, para não cometer novamente o suicídio. Então, quando a gente vê alguém sofrendo assim, oremos por essa criatura. E desejemos a ela tudo de bom, tudo de ótimo para ela, porque é um espírito que teve realmente uma coragem enorme, queridos, de aceitar uma reencarnação dessa forma. A gente tudo bem, né? Todo mundo aqui, olha, lindos, maravilhosos, vocês são lindos. A gente está lindo aqui, todo mundo tem a sua mobilidade, sua autonomia, sua independência. Mas tem muitos irmãos nossos que preferiram não ser assim, para poderem definitivamente dar um basta nos seus erros do passado e em resgates, às vezes, muito duros, mas, com certeza, eles estarão subindo a escada da evolução de 2 em 2 degraus, enquanto nós ainda estamos lá, esperando que a escada suba, não é? Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Espero ter ajudado, trazendo essas... Na verdade, eu não sou palestrante, eu sou conversante. Eu gosto de conversar sobre doutrina espírita, porque a doutrina espírita, nossa, ela é um manancial de informações extraordinário, não é? A nossa doutrina, a gente ficaria aqui até amanhã de manhã e nem viria o tempo passar. Vocês querem? Por mim eu fico. A gente fica até amanhã de manhã. Amanhã é domingo, a gente pode acordar mais tarde, não é? Enfim, que Deus nos abençoe, nos proteja. Que Deus lhes dê muita saúde, muita paz, mas principalmente muito amor no coração. Obrigada, viu?